Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Se Cuidar, da Clínica Longevitar. Eu sou a Aline Miziara, médica dermatologista, e hoje nós vamos falar de um assunto que incomoda muitas mulheres, que é a acne da mulher adulta. Olá, eu sou o Divino Júnior, sou médico, cardiologista e atuo também na área da nutrologia. E tô aqui para conversar esse assunto com a doutora Aline Miziara. Aline, a gente tem uma ideia de que acne é uma coisa sempre mais de adolescentes, mas a gente vê também que tem aí muitas mulheres na fase adulta que lutam contra a acne, né? Explica mais um pouquinho pra gente o que é esse problema da acne na mulher adulta. A gente percebe que essa é uma demanda que a gente tem muito lá no consultório, né? Tanto pacientes que chegam diretamente para mim com a acne da mulher adulta, quanto pacientes que o Divino acaba me encaminhando porque também estão com essa queixa. Então, assim, a acne da mulher adulta, ela pode ser mais ou menos dividida em 3 tipos, e vou dar uma explicada bem rapidinha sobre isso. Então, ela pode ser uma acne que ela é persistente. O que é isso? Aquela acne que começou lá na adolescência e persistiu na idade adulta, depois dos 21, 25 anos. Tem a acne que ela é de início tardio. É aquela mulher que ela não teve acne na adolescência. Teve uma adolescência com a pele linda. E aí chegou lá com 21, 25 anos, apareceu as acnes. E tem a acne que é aquela acne que é a recorrente. Ela teve acne na adolescência, melhorou, ficou um período com a pele boa. E aí depois, lá com 25 anos, volta a ter acne. Então, a gente tem essa variação. De toda forma, é uma acne numa idade que a gente já não espera que tenha mais acne. Até tem pacientes que chegam e falam assim, eu não aguento mais as pessoas chegarem para mim e falar assim, quando que essa sua adolescência vai passar? Porque realmente é uma coisa ligada à adolescência, mas que no caso da mulher, é sim muito frequente. E eu acredito que isso deve incomodar muito, né? Mesmo na adolescência, eu acho que isso tem vários impactos para a mulher, tanto estético quanto na parte psicológica, mental. A acne é uma coisa que interfere diretamente na autoestima. É muito perceptível a questão da melhora e piora da autoestima em relação à acne. Igual você falou, tanto na adolescência quanto na fase adulta. E isso para mim é muito claro no dia a dia do consultório. Eu tenho casos assim para contar de muita transformação em relação ao tratamento de acne. Falando de um tratamento de acne de adolescente, eu tenho um caso que esse caso me chocou muito. Porque era um paciente, na verdade não era mulher, era um menino com acne, um adolescente menino. E ele tinha muita acne, aquela acne grave mesmo do adolescente. E ele chegou no consultório, esse menino chegou, ele era obeso, com o cabelo grande, assim, ele tinha o cabelo comprido, cacheado, tampando o rosto com aquele cabelo, usava um boné, andava com a cabeça para baixo. E aí ele veio para tratar a acne. No que ele começou a tratar a acne, essa acne foi melhorando, esse menino cortou o cabelo, esse menino começou a chegar sem boné, com a cabeça erguida, ele emagreceu. Nisso, a mãe dele emagreceu. Acabou que todo mundo virou paciente nosso, né? Em conjunto. E foi um caso que me marcou muito, porque ele deu um salto, assim, de desenvoltura. E a base desse salto foi o tratamento da acne. Então, é muito legal essas transformações que o tratamento de acne pode causar. É uma visão um pouco diferente, né? Porque vai além da parte só estética, quando a gente vê que a melhora é num aspecto, às vezes, até mais subjetivo, que é a questão da autoestima e do bem-estar consigo mesmo. Exatamente. É um caso também bem recente de uma paciente mulher, já acne da mulher adulta nesse caso. Ela foi esse caso que não teve acne na adolescência, então para ela foi um choque ter acne na mulher adulta. Porque aquela que teve acne na adolescência, ela já sentiu essa dor. Ela sabe que é ruim, que é trabalhoso e tudo mais. Agora, essa acne que só aparece na idade adulta, ela traz, assim, um desconforto muito intenso. E essa menina, ela trabalha muito com rede social. Então, o rosto dela ali, né? Ela fazendo stories e ela falando o quanto isso estava dificultando o trabalho dela. Que ela estava com dificuldade, inclusive, de gravar os stories por conta da acne. Mesmo usando os filtros de Instagram, não estava escondendo. E em pouco tempo de tratamento, né? Assim, pouco tempo, mas uns 6 meses de tratamento, a gente conseguiu
limpar a pele dela. E ela falou bastante disso, assim, do impacto que isso fez e o quanto isso, inclusive, melhorou o trabalho dela. Que ela conseguiu ser mais espontânea. Antes ela tinha que ficar se preocupando se estava maquiada, se estava disfarçando, achar um filtro que estava escondendo aquilo. E que agora não, que ela só abria a câmera do celular e estava pronta para falar. Aline, quais são, assim, as causas, os fatores que levam a mulher a desenvolver essa acne? Se é algo mais genético ou tem alguma coisa assim que ela faça no dia a dia ou deixa de fazer que possa predispor? Essa questão é uma questão complexa, justamente porque a acne, ela é multifatorial. Então, tem diversas causas que vão estar contribuindo para aquela pele estar acneica. A genética realmente é um fator já ali inicial. Além disso, a gente tem que verificar se essa mulher está passando por alterações hormonais. Então, existem algumas alterações hormonais, síndrome do ovário policístico, que a gente tem que investigar para ver se isso está sendo a causa da acne. É lógico que a alimentação, uma alimentação com menos alimentos inflamatórios também vai interferir, só que não é só esse fator, né? E por isso eu digo que da importância da gente passar por avaliação médica, porque não é só acne. Muitas vezes a causa dessa acne é um problema mais profundo que a gente precisa abordar. Uso de cosméticos também de forma errada, está usando aquele produto que não é adequado, uso de suplementos de forma errada. Há poucos dias atendi uma paciente que ouviu, enfim, que repor vitamina B era bom para a imunidade. E começou por conta própria a fazer suplementação de vitamina B. E apareceu cheia de acne. Quando ela veio na consulta, ela não ligou uma coisa à outra. E eu conversando, você tem algum problema de saúde, usa alguma medicação, enfim, ela não. Aí, de repente, mas você usa alguma suplementação? Começou a usar alguma suplementação? Eu comecei a tomar só vitamina B. Só vitamina B. Não é só. Todos os suplementos, eles têm que ser usados de forma bem indicada. A vitamina B é maravilhosa, desde que o paciente precise daquilo, né? Você pode dizer isso melhor que ninguém. Exatamente. É muito comum o aparecimento de acne em mulheres que suplementam vitamina B, especialmente a B12, né? É um dos fatores desencadeantes. Tem outros suplementos aí que também podem alterar. O uso de alguns hormônios, no caso do DEA, oxandrolona, testosterona, que às vezes o pessoal chega utilizando. E isso tudo pode também desencadear. Então, por isso, como você falou, é muito importante a avaliação para tentar definir algumas causas, né? Porque a parte do tratamento, eu acredito que além do que você vai colocar aqui pra gente, que pode ser feito como tratamento dessa acne na mulher adulta, a gente precisa também ver se não tem fatores desencadeantes que precisam ser corrigidos. Como, por exemplo, a gente colocou aqui a vitamina B. Às vezes uma coisa bastante simples tem que suspender o uso e às vezes não está sendo feito essa base, né? E também balancear, porque, por exemplo, colocar realmente numa balança o que vale a pena. Porque você falou do DEA. Acontece de vir pacientes que usaram esse suplemento e tá fazendo muito bem. Tá ganhando massa muscular, tá com mais disposição, tá fazendo... Só que deu acne. E aí você vai suspender a medicação? Talvez não. Talvez você vai entrar com alguns cuidados ali do dia a dia para acne. E você consegue fazer esse controle sem, em alguns casos, precisar suspender a medicação ou a suplementação. Então é uma balança, por isso que é necessário essa avaliação. Não tem jeito, tem que suspender. Ou não, a gente consegue manter a medicação e fazer o tratamento para acne associado. Consegue contornar, né? Uhum. E quais seriam assim, os tratamentos, né, que a gente pode fazer para essa acne? E se ele se restringe somente a medicamento ou se existe tecnologia que pode ser feito também para melhora de quadros de acne na mulher adulta? Tá. A primeira coisa de tudo é a gente ver essa base, ajustou essa base, viu se tem algum fator, não tem nada, beleza, vamos tratar a acne. A primeira coisa a fazer, cuidado do skincare. Às vezes a pessoa tá com acne e pensa que ela precisa usar produtos que vão secar a acne, sabonetes contra oleosidade e vai ficar agredindo mais essa pele e só piorando o quadro. Às vezes você precisa acalmar essa pele e não ressecar. Então, ajustar o skincare para essa fase é um passo importantíssimo. E em muitos casos a gente precisa sim entrar com medicação. Aí tá, qual medicação? Aí
vai depender de cada caso. Às vezes a gente vai entrar com antibiótico, às vezes vamos iniciar uma espironolactona, que é muito bem indicada para a acne da mulher adulta. Em alguns casos nós vamos iniciar o Roacutan, que é a isotretinoína. O Roacutan, inclusive, é uma medicação que tem muito tabu por trás dele. Muita gente tem medo do uso do Roacutan, porque ele tem realmente as suas complicações, mas quando ele é bem indicado, quando é bem conduzido, quando a gente faz o acompanhamento, torna-se uma medicação muito segura. Eu uso muito o Roacutan no consultório, eu gosto muito do efeito dele, porque ele realmente tem um impacto de melhora muito grande na pele. E, inclusive, hoje em dia, a gente tem o uso do Roacutan com estudos bem estabelecidos para rejuvenescimento. Então, às vezes você consegue fazer uma baixa dose do Roacutan, usando o Roacutan não naquela dose alta para o tratamento da acne, você fazendo ele numa baixa dose, você já consegue melhorar essa acne e ainda assim ter melhora no rejuvenescimento. Tem um estudo da doutora Bruna Bravo, que é aqui do Brasil, que mostra melhora do colágeno com biópsia mesmo. Estudos bem fundamentados mostrando o uso do Roacutan na melhora do rejuvenescimento. Essa questão do Roacutan, até fazer minha meia-culpa aqui, né? Eu, por muito tempo, fui contra o uso do medicamento, né? A Aline sabe disso, porque eu acho um medicamento de potencial agressivo, né? E a Aline me convenceu de que o medicamento, muitas vezes, ele pode ser importante, pode ser útil, justamente porque ele traz uma transformação na vida da pessoa, do paciente, que a gente não consegue medir, né? Igual essa mudança que é além da estética, essa mudança que muda a rotina da pessoa, que devolve uma dignidade para a pessoa, que devolve ali para a pessoa uma facilidade no trabalho ou uma autoestima para que ela possa sair na rua sem querer se esconder, né? Eu mesmo tive bastante acne quando era adolescente e me lembro que era horrível aquela sensação de você sair, as pessoas repararem. A gente, às vezes não tem ninguém reparando, mas a gente acha que todo mundo está olhando para a gente acaba ficando retraído, né? E isso pode ter impactos que a gente não consegue medir a longo prazo, né? E quando a gente coloca na balança aí dos riscos e benefícios, a gente acaba vendo, hoje eu tenho essa visão né? Eu mudei essa minha visão, de que a medicação pode sim ser útil e importante e fazer uma transformação muito profunda na qualidade de vida e até no futuro de uma pessoa, né? Então, eu acho até importante a gente falar isso, que o medicamento, quando bem indicado, bem acompanhado, feito da maneira correta, ele torna-se seguro e pode dar resultados bastante interessantes. Acho que você... Exatamente. Você falou da acne, né, na adolescência. Eu também tive. Eu tive muita acne. Eu olhando pra minha pele hoje, eu nem acredito que eu tive acne, porque minha pele é muito boa, não parece. E ainda bem que a minha mãe me levou. A primeira vez que eu fui numa dermatologista, eu tinha 12 anos. Numa época que as mães não levavam os filhos no dermatologista com essa idade. A minha mãe me levou. E eu não precisei usar o Roacutan, mas eu precisei chegar a usar outras medicações orais e minha pele melhorou, enfim. E eu lembro do impacto disso trazer. Da vergonha de estar com a pele cheia de acne. Então isso pro adolescente, pra mulher adulta também, mas pro adolescente também traz muito impacto. E o que eu friso muito, assim, às vezes chega as mães, as mães dos meus pacientes que são adolescentes, né? E essas mães chegam e falam, mas é uma fase, é normal ter acne na adolescência. Gente, é uma fase, muitos adolescentes vão ter. Só que não tem por que você deixar esse adolescente com acne. Isso causa um impacto emocional no adolescente. E o pior da acne não é a acne. É a consequência da acne. São as cicatrizes, são as manchas. E isso é muito mais difícil de tratar. Tratar a acne é fácil. O difícil é você tratar a cicatriz e tratar a mancha. Então, começou a ter acne, já tem que tratar. E assim, pensando no caso, tive acne e melhorei a acne, só que ficou cicatriz, ficou mancha, fico com isso ou dá para resolver de alguma forma? E dá, a gente consegue sim, com tecnologias, melhorar bastante
o quadro de manchas, de cicatrizes. Eu gosto muito do microagulhamento. Na clínica, na verdade, a gente usa a radiofrequência microagulhada, que ele é um microagulhamento robótico, que agride muito menos a pele e que traz resultados muito melhores, né? Porque as agulhinhas, elas entram perpendicular, não vão machucar essa pele, vão fazer um reparo, um estímulo de colágeno, e com isso a gente consegue melhorar as cicatrizes e já também melhorar as manchas. Quando é só mancha, não tem cicatriz profunda, com laser, por exemplo, com o uso do Lavian, com peelings, a gente consegue também clarear essas manchas. E esse tratamento do pós-acne, o tratamento das marcas que a acne deixou, também é muito importante, porque isso também devolve a autoestima. Bom, pessoal, é muito importante procurar sempre ajuda de especialistas para que possa acompanhar, porque a gente vê que é algo complexo, né? É uma alteração que mexe com muitos aspectos da nossa saúde, e poder tratar de uma maneira adequada tem um impacto muito positivo, seja quando está com a acne, seja depois, quando precisa da recuperação dessa pele. E fazer isso com alguém que possa estar te orientando, fazendo o tratamento adequado, minimizando os efeitos colaterais, minimizando os riscos e te dando resultado com segurança, faz toda a diferença. É isso aí, a acne, ela não é uma questão só estética. A acne é uma questão de saúde mental. A acne, ela vai realmente ter um impacto importante na vida e na saúde da pessoa. E se você gostou desse episódio, se você curtiu até aqui, siga a gente nas redes sociais, siga o nosso podcast e se você precisar, venha procurar os nossos atendimentos na clínica.